Oi, gente. Os advogados dos golpistas passaram vexame no Supremo Tribunal Federal e perderam todas as investidas, que foram investidas processuais. Eles nem questionaram a questão do mérito da ação. Talvez porque não tenha como questionar, porque esse pessoal é indefensável. Aí eles foram tentar questionar os procedimentos, mas aí passaram muitos vexames. Vamos ver aqui e eu vou comentar. A primeira parte do julgamento que decide se Bolsonaro será réu terminou com a primeira turma do STF rejeitando todos os recursos apresentados pelas defesas dos 8 membros do chamado Núcleo 1. Em sessão marcada por equívocos e gafes das defesas, os advogados tentaram anular provas do processo e a delação de Mauro Cid, assim como argumentaram não terem tido acesso às provas da denúncia, como também questionaram a competência do STF por meio de manobras jurídicas que não deram certo. Alguns momentos de constrangimento, no entanto, realçaram ainda mais a derrota dos acusados. Dado o momento do julgamento, Moraes mostrou um PowerPoint com o histórico de acesso às provas por parte das defesas, desmentindo os advogados ao vivo. Pois é, esse é o PowerPoint da verdade, não da mentira, que prova que os advogados bolsonaristas, aí, golpistas, acessaram, né, os advogados dos golpistas, acessaram os documentos, né, dizer que não tiveram acesso, que é isso? Me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossas Excelências, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto. Aqui tem o nome dos advogados e o dia de acesso. Então, por exemplo, o Almir Garnier dos Santos, que é o ex-comandante da Marinha, né? A advogada Renata Maia Barros acessou no dia 21/2 e todos esses outros dias aí. Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito, os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Antes disso, o advogado do general da reserva Augusto Heleno tentou blindar seu cliente de ter feito live antidemocrática, colocando toda a culpa nas costas de Jair Bolsonaro. Ou seja, não há como se defender com base em formas de polícia judiciária. E por fim, excelências, eu trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem cala consente. Quem cala consente. Ele estava lá e não fez nada. Aliás, ele não ter feito nada, nesse caso, diz muito, né? Porque quem participa de uma reunião dessa e acha que tá tudo ok, né? Tá concordando. Mas ele fez muito mais do que isso, viu, senhor advogado? Isso vai ficar demonstrado, porque tem os relatórios, tem as coisas que ele escreveu, indicando o apoio dele ao golpismo. Como é que você vai explicar isso aí? Vamos ver. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais adiante, o mesmo advogado minimizou a gravidade das anotações de Heleno, que guardava uma espécie de diário do golpe, por meio de acusações rasteiras contra a denúncia da PGR. E ainda sobre a agenda, a própria Procuradoria-Geral da República afirma que seriam anotações variadas, ou seja, um apanhado de ideias, mas que sobre elas constrói seu entendimento. E aqui eu me recordo muito, senhora e senhora, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão. E eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa. Advogado, os terraplanistas são seus clientes. Você está do lado deles. E outra, o cara que anota indicando um plano golpista e que concorda com isso, isso é obviamente evidência.
ela não está sendo olhada de forma isolada. Tem muitas outras evidências que são articuladas e que concordam com o mesmo plano. Esse argumento desse advogado aqui é muito engraçado. O que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Só que com todas as vênias, a ilustre Procuradora-Geral da República, ela se esquece de alguns elementos, que aqui vou elencar. Em outro momento, a ministra Carmen Lúcia chegou a interromper o advogado do ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, para corrigi-lo de uma declaração equivocada a respeito da Agência Brasileira de Inteligência. Senhor presidente. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre. Por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania do Estado. Anotou urnas, e urnas são de outro poder. Perdão, Excelência. Ui, que invertida! Ai, doeu em mim aqui. Ai, vergonha alheia é forte agora. As urnas não fazem parte do escopo da ABIN, viu, advogado? Viu? Não fazem. Rapaz, esses advogados, os golpistas, velho, é muito entretenimento. Só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigada. Durante as análises dos recursos, Alexandre de Moraes detonou a tentativa dos advogados. Só para esclarecer, a fiscalização das urnas cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Para quem não sabe. Enfim, não tem... a ABIN querer fiscalizar as urnas foge completamente de seus poderes. Mas vamos lá. De questionar a competência da Corte para julgar os acusados. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas. Primeiro, em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, né, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direito. Noutro destaque, o ministro Flávio Dino. Essa história de que é um monte de velhinhas é uma grande farsa, né? Primeiro que o número de idosos condenados foi minoritário e eles vão ter direito a, enfim, não estar no regime fechado em breve, a maioria deles. Então, isso daí é uma grande farsa. Agora, a outra coisa é, quem disse que por uma pessoa ser idosa, ela não pode cometer crime? Invadir repartição pública, tentar pressionar para a substituição de um governo de forma legítima eleito por uma ditadura militar virou algo agora que idoso pode fazer? Claro que não.
Mas a mentira é que a maioria são idosos, né? Isso daí é simplesmente mais uma farsa que foi desmontada. Ironizou as defesas que alegam não terem tido acesso às provas, fazendo alusão à obra do escritor Albert Camus na leitura do voto. De modo que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde? Mas eu li... Precisa especificar, e o relatório especifica. O relatório especifica da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal, indica a prova e onde você... E o que é que essa prova leva a qual conclusão, e diz qual é a prova e permite que você olhe a prova, enfim. Detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, ô Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas e, obviamente, da acusação e considero, portanto, que no tempo certo, que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem supostamente boa ou má índole. Importa é o fato concreto se ele foi provado ou não. Pegaram? Então não importa para o Supremo, deve importar para nós. Para nós, sim. Deve importar se Bolsonaro fez ou não fez, e ele fez, piada com pessoas com falta de ar durante a pandemia. Isso mostra o caráter dele. Mas para o Supremo importa se as provas indicam ou não responsabilidade dele em crimes em potencial. E as provas, de forma majoritária, pelo que pude ler, indicam sim. Mas enfim, essa analogia do Flávio Dino foi excelente. Albert Camus não comparece, quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar, e no curso da instrução, tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. O presidente do colegiado que analisou os recursos... A ironia de Flávio Dino homenageou as defesas. O ministro Cristiano Zanin encerrou a sessão proclamando o resultado parcial do julgamento. Uma derrota unânime de todos os argumentos da defesa. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. A turma, seguindo o rito de julgamento determinado pelos ministros da primeira turma e do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal, realizou análise das preliminares apresentadas pelas defesas. A análise de impedimento e suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, por unanimidade, foi rejeitada nos termos do voto do relator. A análise da competência deste Supremo Tribunal Federal e da primeira turma para julgamento deste recebimento ou rejeição de denúncia, por maioria, a turma rejeitou as preliminares suscitadas nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Fux, quanto à preliminar de incompetência da primeira turma. Não, do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal. E caso, quer dizer, foi alternativo, caso se entenda que estamos julgando quando as partes exerciam as funções públicas, eu voto no sentido de que, então, se assim for, que se... Competência seria do plenário. Então, vencido o ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado por Sua Excelência. Pegaram aí? O entendimento do Fux, que foi derrotado, é que a primeira turma não deveria julgar, deveria ser pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, caso seja um julgamento deles enquanto exerciam as funções. Mas os outros ministros não têm essa compreensão. E eu não vou nem... vou até pular o resto do que o Zanin vai ler aí, porque é muito óbvio, né? O que o Zanin lê é basicamente de que todas as tentativas
da defesa, dos advogados de defesa, de melar o processo, foram rejeitadas. Os golpistas foram derrotados. E o julgamento retoma na quarta-feira, vulgo hoje, e Bolsonaro e seus cúmplices devem ser transformados, provavelmente, tudo leva a crer, em réus de ação penal, né? Para serem finalmente responsabilizados pelos seus crimes. Crimes pelos quais... crimes que as evidências são abundantes, né? São muito abundantes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz aqui, você se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. A gente se vê em breve, gente. Tchau, tchau.